Iniciamos um vídeo pelo Nebulosa Marginal. Vamos esperar as pessoas entrarem. Oi, Sérgio, Fabiola, Tassi Cavalcante, Beni, boa tarde. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Oi, Marisa. A gente está aguardando a chegada do psicanalista Ricardo Cibanto. Oi, eu Alves. Olá, Fabiola. Seja bem-vinda. Patrícia. Mais vida, sejam bem-vindos. Ricardo. Tá aqui. Oi, Ricardo. Sobe. Oi, Ilma. Oi, Patrícia, querida. Oi, Ilma, tudo bom? Olá, João. Seja bem-vindo à nossa live. Ricardo, você pode pedir para subir. Oi, Gabi. Então, a live hoje, como eu falei, vai ser com o psicanalista Ricardo Cibanto. E a gente vai falar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a clínica, né, no início da psicanálise, ou seja, a clínica para iniciantes, né? E eu acho esse tema muito interessante, muito importante. Ele vai falar um pouquinho da psicanálise na atualidade e vai aliar, né, a clínica para quem está iniciando. E aí vocês podem fazer perguntas, né? Podem deixar perguntas aqui para ele e a gente vai responder, né? Está entrando. Olá, Rosa. Oi, Ricardo. Deixa eu levantar aqui que agora eu fiquei baixinha. Tudo bem? Tudo bem? Então, Ricardo, seja bem-vindo, né, à nossa segunda live do Nebulosa Marginal, né, e com um ilustre colega, né, porque já faz parte do Instituto Nebulosa Marginal, Ricardo Cibanto, né, psicanalista, mestre em física quântica, né. Então, Ricardo, muito prazer, muito obrigada por tua vinda. Eu que agradeço o Né? convite, Rosa. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho. Que bom! E, né, como a gente, né, eu já tinha falado aqui com algumas pessoas que já estão entrando, né, a live está ficando bem legal, sempre é. Eu vou convidar você a falar um pouco sobre, né, essa questão da psicanálise hoje na contemporaneidade, né, essa psicanálise que a gente está entrando aí, uma novidade, né, de internet, etc. E essa psicanálise para os iniciantes, né, inclusive é um tema de um curso que você está dando conosco, né? Sim, é verdade. Posso começar a falar então? Sim, claro. E aí as perguntas vão rolando e eu vou te fazendo as perguntas aqui do pessoal. O Sérgio disse que já tem uma pergunta. Ele quer fazer pergunta antes de eu começar? Pode fazer. Nossa, Sérgio já tem pergunta. Ai, ótimo. Quem quiser pode perguntar. Mas, Ricardo, fala um pouco sobre, Tá né? bom. Bom, como a Rosa falou, eu sou psicanalista, psicólogo e psicanalista. E o caminho que eu acabei fazendo na psicanálise, como eu vim da física, de verdade, que a minha primeira formação foi em física, me permitiu ter contato com abordagens diferentes da psicanálise, porque até eu conseguir construir meu caminho como psicanalista, ele não foi muito linear. Ele foi, digamos, eu acho que eu chamaria de um pouco tortuoso. Né? Então, eu fui tendo contato com várias abordagens. E para quem está começando, é claro, eu oriento quem está começando a escolher uma abordagem principal, trabalhar com ela um tempo, né, nessa abordagem que se escolhe, seja relações objetais, seja análise do caráter, seja Lacan, seja o próprio Freud como referência principal e primordial. Eu acho que é fundamental a gente escolher uma abordagem teórica, estudar exaustivamente aquela abordagem, ou seja, se você escolheu que a sua orientação vai ser Winnicott, então é ler tudo de Winnicott, né? Ou pelo menos majoritariamente ler o Winnicott, que ler tudo talvez, né, leve muitos anos, que é uma obra extensa, como Freud, como Lacan,
mas escolher uma abordagem e ler bastante sobre aquilo para ficar teoricamente consistente, porque aquilo vai ajudar na clínica com certeza. Mas eu acho que também, depois que você consegue encontrar uma seara de trabalho, teoricamente, eu acho muito importante, pelo menos, hoje em dia, quando a gente fala em psicanálise na atualidade, conhecer pelo menos o básico de outras abordagens em psicanálise. Não estou nem dizendo conhecer outras abordagens em terapias ou psicologias, que eu acho que talvez seja vasto demais. Mas ter, porque você acaba conseguindo conciliar algumas coisas na nossa clínica, abre horizontes, nem que seja para criticar e repensar o nosso fazer. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante para quem está começando é, escolher uma abordagem teórica, estudá-la exaustivamente, e depois que achar que aquilo já ganha um corpo na sua própria clínica, começar a dialogar com outras abordagens. Eu acho que enriquece muito a nossa prática. Né? É, Oi? Você falou alguma coisa, Rosa? Não, Desculpa. não, eu concordei com você, exatamente, também tenho esse mesmo pensamento, né? Que assim, a gente precisa ficar mais aberto, né, a um leque, né, que a psicanálise, né, eu acho que trouxe para a gente, né, a partir de teóricos, né, ingleses, o teórico húngaro Ferenc, enfim, outros teóricos que trouxeram para a gente aí um olhar mais relacional dentro da psicanálise, né? Sim, sim. Não, e uma coisa assim, seguindo essa linha do que a gente está aqui conversando, falando nesse momento, uma coisa que eu acho muito importante, que é um tema muito atual na clínica, ainda que o próprio Ferenc e o próprio Reich já falassem sobre isso lá nos idos de 1920 e qualquer coisa, que é a questão do corpo, não só o corpo simbólico do qual Lacan fala, mas as questões psicossomáticas ou as questões do corpo em si mesmo, como o Winnicott vai retomar, como o Balint vão retomar. Eu acho muito importante as pessoas que estão começando hoje na clínica possam se apropriar um pouco do conhecimento de corpo. Um exemplo que eu vou dar para mim que é muito claro e que ajuda muito nas angústias dos pacientes que chegam nos nossos consultórios, ou com o que hoje se chama crise de pânico, ou alguma crise de ansiedade, seja moderada, severa, não importa, que eles ouvem muito das pessoas, ainda que isso esteja em mudança já, mas ainda os meus pacientes chegam dizendo muito que as pessoas falam para ele. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça, você não tem nada. Hoje, graças a Deus, os médicos já, acho que assim, uma medida bem recurso. Opa, desculpa, tinha entrado aqui dizendo que minha bateria vai acabar. Hoje os médicos já mudam bastante esse discurso, mas ainda se encontra, de dizer, olha, a pessoa está com uma crise de ansiedade, vai ao hospital, e aí diz que está com taquicardia, aí faz tudo que é exame possível e supostamente ele não tem nada. E o paciente chega na clínica dizendo, porque eu vim aqui porque não tenho nada e disseram que é coisa da minha cabeça. Aí eu lembro as pessoas, o próprio Freud já dizia que a ansiedade é um sinal de medo. E se é um sinal de medo, nosso corpo reage. Ele vai liberar adrenalina, ele vai arregimentar energia numa tentativa de luta ou fuga. Então, existem processos acontecendo no nosso corpo. O que acontece é que não é por um perigo do mundo, é uma expectativa de um perigo interno do qual você não pode fugir. Então, é importante quando você diz para o seu paciente que o corpo dele, nesse sentido, existe naquele processo, que não é uma coisa só de linguagem, não é uma coisa de produção psíquica apenas, porque o paciente entende, ainda mais o leigo, eu estou enlouquecendo, dizer não, você não está enlouquecendo. Há algo realmente acontece nesse corpo que dialoga com a sua psique, que está incluso nisso, na verdade, né, eu diria. Porque aí seja na abordagem lacaniana de falar de um corpo simbólico, que é uma pele psíquica simbolicamente construída, ou o corpo imaginário, como aí diria o André Green, que é a última defesa dos pacientes narcísicos, tomar o eu como objeto de amor no próprio corpo como mecanismo de defesa. Independente da perspectiva, dizer para aquele paciente que o corpo da realidade tem um lugar no que ele está dizendo. Então, eu convido assim, as pessoas que estão começando em clínica, a minha sugestão é claro, procurarem abordagens que dão um lugar para o corpo, porque isso faz muita diferença, até mesmo no início do tratamento, como nesse exemplo que eu estou trazendo, né?
Sim, o Sérgio colocou aqui, né? A escola húngara e a escola inglesa deram grandes contribuições para a psicanálise, né? Aquilo que a gente estava falando, né, no Uhum. início, né? Que várias escolas e vários. A gente o Nebulosa Marginal, o Instituto, né? Nebulosa Marginal, tem essa premissa, né? Da gente trabalhar com esses autores, né? Que falam também, claro, de Freud, a gente não vai fugir nunca, né? Ele é a base, mas que podem ter um olhar muito para além, né, do que Freud pôde. E ele fez uma pergunta aqui: quais as principais dificuldades que você enfrentou, Ricardo, no início do seu percurso clínico? Essa é uma pergunta excelente, né? Olha, eu vou dizer assim, entre as principais dificuldades que eu tive no início da minha clínica, eu diria no primeiro ano da clínica, eu acho que uma coisa que sempre me apontaram muito. O Freud fala muito das questões, lá nos escritos técnicos, ele vai falar bastante sobre neutralidade e abstinência, e naquele sentido, de que você não pode julgar e você não pode colocar o seu desejo no ciclo daquele setting, né? E chegando ao Uhum, limite, e algumas vezes as pessoas interpretam como, eu não posso, alguns lacanianos interpretam assim, não todos, é claro, eu não posso sequer desejar que meu paciente melhore, isso tem que ser um desejo dele. E aí, olhando assim os dois extremos, uma série de espectros que você poderia ter nessa série, eu diria assim, existe o extremo que quando eu comecei na clínica eu tinha, acho que muita gente tem, que é como um amigo meu chama, furor curandes, né, de que seu paciente está ali dentro. Fala, uhum, você quer em uma, duas sessões aplacar aquele sofrimento e, uhum, obviamente, com as nossas questões que a gente tem que tratar em análise, que está falando de uma impossibilidade nossa de conviver uhum. com o sofrimento, né? O fato da gente, quando começa na clínica, até nesse curso que você mencionou que eu vou dar, eu vou falar bastante da ferida narcísica do analista, porque quando um paciente nosso sofre e a gente não pode suportar aquele sofrimento, isso fala muito mais da gente do que do sofrimento do paciente. É uma impossibilidade nossa de conviver com aquilo. E eu acho que eu, no início da clínica, eu tive muita dificuldade de conviver com o sofrimento dos meus pacientes. E é claro, a gente vai clinicar em geral, pelo menos todo mundo que eu conheço, começa a clinicar na perspectiva de ajudar o outro. E é muito Uhum. a gente entender que às vezes ajudar o outro significa esperar, né? Como diria o próprio Sérgio aí que fez a pergunta, esperar, esperar e esperar até que o paciente traga aquilo que vai permitir que você trabalhe com ele as origens do seu sofrimento. Então, de um lado, esse furor curante assim intenso, do E o outro, furor Fernandes, né? O a furor curante, o furor Fernandes, né? isso aí, exato. No extremo, a própria regra que o Freud traz de abstinência e neutralidade, que teria no seu limite eu não posso sequer desejar que meu paciente melhore, confesso que eu não consigo fazer isso, desejar que meu paciente melhore, eu desejo. E aí eu vou me valer que o próprio Freud diz que aqueles escritos técnicos eram para nortear a salada que os médicos da época que se arvoravam na psicanálise estavam fazendo. Então, Uhum. entre extremos, que foi muito difícil, como o Sérgio perguntou aí para mim, eu consegui encontrar meu lugar lá pelo final do primeiro ano da clínica, foi justamente sendo capaz de desejar que meus pacientes melhorassem, mas com adendo, no tempo que eles queriam melhorar, não no tempo que eu queria. E eu acho, Sérgio, da pergunta que você fez, obrigado, ela é muito boa para responder, que essa é uma das maiores dificuldades em termos de manejo, pelo menos, você conseguir chegar nesse lugar. Eu quero que ele melhore sim, mas vai ser no tempo dele e não no meu. Isso do ponto de vista do ponto de vista mais prático, eu até tinha separado aqui algumas coisas do início, né? Que tem uma outra coisa difícil que são as entrevistas iniciais, que eu acho que é uma outra quando a gente começa é aquele, porque é o paciente, seu primeiro paciente então que senta ali na frente, e isso aconteceu comigo. Meu primeiro paciente no SPA sentou na minha frente e falou: eu estou muito nervoso porque eu nunca fiz isso na minha vida. E a minha vontade de responder foi: eu também estou muito nervoso, eu nunca fiz isso na minha vida. Ou É, então, quando perguntam, né, Ricardo, o que que eu faço? E a gente fica, né? Também não sei, né? Mas vamos levando, né? exatamente, são momentos difíceis. No início, então, É, outra coisa que era muito difícil, que é meio que correlato a isso, é a gente saber que nem sempre a gente sabe imediatamente o que fazer com o exato. paciente. Uhum. E uma coisa que eu aprendi com muita supervisão é que, assim, tudo bem você não saber o que fazer naquele momento, porque a análise não se trata de uma sessão. A análise se trata de um Exatamente. processo
e você tem tempo. Se você não sabe o que fazer, não faça nada, acalme, cuide da sua ansiedade, procure o seu supervisor, procure o seu analista pessoal e Isso entende aí. naquela história para você, no momento oportuno, já cuidando de você, você possa cuidar do seu paciente. Isso eu acho que é um outro aprendizado muito grande no primeiro ano. Cuidar de um paciente significa antes você poder cuidar de você, você cuidar das suas questões para elas não se engancharem na dos seus pacientes, né? É isso aí, adorei. Olha, Ricardo, a Rosa Junqueira, oi Rosa, agora você está me vendo, eu também estou vendo aqui a tua pergunta, é um prazer. Para os iniciantes, você sugere algum lugar, instituição, onde eles possam ter acesso a um olhar dessas várias possibilidades que você levantou? Na graduação, eu visto muito pouco essas abordagens. Olha, eu vou fazer propaganda de casa sem querer, não é porque eu quero, é porque entre as instituições que eu conheço, eu já rodei algumas, assim, em termos. Eu nunca me afiliei em nenhuma, para ser sincero, justamente. Quem foi que perguntou, Rosa? Foi a Rosa Junqueira. Boa tarde, Rosa. Olha, vou te dizer uma coisa. Eu nunca tinha me afiliado a uma instituição, para ser bem sincero. Eu sou um psicanalista, eu fiz psicologia. Eu me autorizei como psicanalista a partir do processo que eu tive de supervisão, de análise pessoal, mas eu nunca tinha me afiliado a uma instituição psicanalista por um motivo. Eu não tinha encontrado uma instituição que me oferecesse um olhar mais amplo sobre essas abordagens que eu gostava, tão diferentes, e o que é mais importante, né, uma supervisão que me desse um lugar onde eu pudesse me valer de usar uma abordagem principal, mas usar recursos de outras abordagens e conseguir entender o que elas têm de similaridades e diferenças, que também não é fácil, precisa de alguém experiente, porque é uma coisa teoricamente você entender similaridades e diferenças, outra coisa na prática é você não fazer uma salada mista com isso daí, que é difícil. Então, assim, sem querer fazer propaganda da casa onde hoje eu estou, eu indico Nebulosa Marginal, não porque eu hoje sou afiliado à instituição, mas porque ela realmente, por exemplo, eu nunca conheci uma instituição psicanalística que permitisse que os alunos tivessem contato diretamente com o Reich. Eu conheço instituições reichianas, instituições de bioenergética que permitem isso, obviamente. Mas alguém de psicanálise entendeu, olha, não, peraí, o Reich tem um trabalho que se afasta da psicanálise, mas tem um período importante que vale a pena discutir. E a primeira que eu encontrei, por exemplo, foi a Nebulosa Marginal. E lá, assim, vocês vão ver, se vocês derem uma olhada na grade de cursos, que a gente tem lá de relações objetais. Só Lacan que ainda não, né, Rosa? Mas talvez em breve alguém venha trazer alguma coisa disso. Porque a gente não Vamos é, pensar. né, a gente não é desgarrado de toda a perspectiva lacaniana. A gente, às vezes, é desgarrado de algumas práticas. Mas não Uhum. algumas considerações teóricas, como, por exemplo, significante, metonímia, metáfora, né, Rosa? Tem muito lugar na. Isso aí, é aquilo que eu estava falando antes, né? O nosso vínculo é eterno com Freud, né? A Ana aqui está dizendo uma coisa bem legal, sem dúvidas, quando o paciente decide encerrar o acompanhamento e quando não reconhecemos que ele é quem precisa querer ajuda, né? A frustração aparece. A pergunta seria o que a gente faz, é Não, isso? na verdade, não, ela falou alguma coisa, eu achei interessante. E o Sérgio está aqui. Félix dizia que o bom analista é o paciente tratado. Concordo plenamente com o Félix, Também. sabe? Também. Nessa coisa que ela falou do paciente ir embora, isso é outra dificuldade, ainda completando a pergunta do Sérgio, do primeiro ano, eu acho. Quando os pacientes vão embora. Porque eu me lembro, eu não sei como é que é para cada pessoa, mas eu me culpava muito. Claro que às vezes eu tinha responsabilidade porque eu tinha errado no manejo, coisa que a gente vai ter que se acostumar porque a gente erra manejo no início muito, ao longo do tempo diminui, mas sempre vai ter um erro ou outro aqui, pontos cegos, por isso a importância de uma supervisão ou uma intervisão segura com um colega Isso. feita, né? Aí. Por isso que outra coisa que, se você quer ter um olhar amplo sobre várias perspectivas, um outro lugar interessante é a supervisão em grupo, porque tem sempre alguém na supervisão em grupo que é de uma linha, outra pessoa que segue uma outra linha, ainda que todo mundo ali tenha uma matriz comum, mas tem leituras diferentes, então supervisão em grupo ajuda muito. Mas quando o paciente vai embora, é isso. É uma outra coisa que o Ínico te dizia também, que eu gosto, que me consolou, que é algo assim, eu sou péssimo com coisas literais. Precisamos aprender a deixar os nossos pacientes irem embora. Olha. Porque falhamos com eles e a gente tem que cuidar dessa ferida na gente, seja Uhum. porque não era o momento dele de cuidar das coisas necessárias, né?
É exatamente, né? Eu acho que é de uma. E aí vem esse lugar, né? Alguém aqui falou do tripé, mas eu acho que tem vários pés aí, né? Que a gente tem a análise pessoal, o estudo com grupo, a troca com colegas, né? A própria sessão analítica, né? Com os nossos pacientes, que a gente aprende pra caramba, né? A Giovana está aqui ficando. Ela tem uma dúvida, é claro, né? Como falar de valor de sessão? Eu vi a pergunta dela, era um dos tópicos que eu tinha separado aqui. Aham. É muito boa. É Giovana, né? Isso, a Giovana. Como falar de valor na sessão? Bom, em primeiro lugar, quando é uma perspectiva pessoal minha, alguns colegas concordam, toda vez que a gente tem dificuldade de falar de valor de sessão, é uma questão que a gente precisa levar para análise pessoal, na minha opinião, porque falar de dinheiro tem sempre um lugar na nossa clínica, né? Então, como falar de valor com os pacientes? Primeiro, isso vai remontar uma coisa que talvez eu leve uns 2 ou 3 minutos para poder completar a ideia, que seria, primeiro você tem que olhar isso de um ponto de vista objetivo, que é quanto que eu gasto no meu consultório, eu oriento as pessoas que estão começando a fazer sublocação, porque você não gera um comprometimento de um aluguel mensal, a sala vai estar mobiliada, então você não tem que gastar com mobília, então você pode ter, que é uma coisa que faz muita gente se afastar da clínica, porque a clínica não se constrói em 2 meses, é um processo. Vai ter gente que vai ter um pouco mais de sorte, 1, 2 anos, vai estar com uma clínica que já paga suas contas, tem gente que vai levar 5 anos, e óbvio, isso depende de dedicação, mas depende também dos acidentes da vida. Então eu aconselho primeiro, sublocar um espaço, porque aí você se compromete um valor pequeno e permite você se arriscar por um tempo maior, naquela aventura inicial que é encontrar pacientes. Segundo, eu vou responder a questão do dinheiro, mas me ocorre uma coisa importante, sinérgica com isso. Quando a gente fala de fazer supervisão em grupo ou intervisão, é um lugar também para quem quer arrumar paciente, que te traz paciente, porque as pessoas conhecem que você é sério, que você está estudando, que você está comprometido. E aí não é tanto a experiência que vai fazer alguém te indicar um paciente, mas não, eu posso indicar porque se ele tiver dificuldade, ele vai correr atrás, ele está fazendo supervisão, está fazendo análise. Então, esses grupos de supervisão em grupo ou grupos de estudo são lugares que as pessoas acabam indicando o paciente para a gente. E aí, se você vendo assim, o valor de sublocação ou locação que você tem, quanto você vai pagar de imposto, que é chato, mas a gente tem que fazer essa conta, quanto você é importante, faz parte do teu custo, análise pessoal, supervisão, você tem que somar isso, de entender quanto você quer ter de lucro daquela operação toda, e aí você dizer, olha, eu quero ter, sei lá, 10, 15, 20, 30, quantos pacientes eu quero ter, e aí uma conta simples em primeiro lugar, ó, eu preciso ganhar tanto para pagar essas contas e me sobrar X que eu quero. E esse é o seu valor. Se você faz a conta, você vai chegar lá, que o seu valor de hora cheia é R$ 200, R$ 300, R$ 500, sei lá quanto é. Aí esse é o primeiro ponto, você saber quanto vale o seu trabalho. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade e muitas vezes exige uma conversa com o nosso analista, né, para poder entender qual o nosso valor, poder enxergar isso, sem alguns pontos que às vezes a gente tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo, uma vez que a gente entende o nosso valor, entender e leva um tempo para encontrar pessoas que queiram pagar o nosso valor. Quanto de concessão a gente pode fazer. Estou começando, posso pegar uns pacientes aí com uma questão de um preço mais popular, sei lá, R$ 50 a hora, R$ 30 a hora, que eu entenda por isso, eu posso. Mas eu preciso entender que é muito importante também não encher a clínica dessas pessoas, senão você também vai ocupar o lugar das pessoas que podem pagar o que você precisa para viver. E isso é importante. E aí eu diria uma coisa, é muito importante desde o início da clínica, para você poder falar de valor nas sessões, primeiro ter noção. Eu criei uma regra quando eu comecei a atender, só para dar de exemplo. A cada 10 pacientes eu faria uma clínica pela pessoa, pelo valor que a pessoa pudesse pagar, era a minha perspectiva. Como no início meu objetivo era ter 40 pacientes, eu de antemão aceitaria 4 pessoas nessa condição, mas não aceitaria 5, não aceitaria 6, seriam 4. E aí, como falar de valor com o paciente? E aí eu tenho 2 dicas. E aí é bom a gente desenvolver um pouquinho de tino comercial, na minha opinião, tá? Sem querer lisar nunca ninguém. Isso tudo dentro de uma ética muito coerente, mas que seria entrevistas iniciais.
Deixa o seu paciente falar, deixa ele contar a história dele. Na história dele, a angústia de dinheiro, se ele tiver, vai aparecer. A angústia com uma situação econômica vai aparecer. Então, acontece às vezes de eu fazer sessões, faço 1, 2, 3 entrevistas, eu não tenho regras de entrevistas, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, deixa o paciente falar. E às vezes o paciente fala, não, porque eu estou... Um exemplo, né? O paciente, eu ganho 20 mil reais por mês. Aí você fala, opa, esse aí pode pagar meu preço cheio. Ele pode não querer investir nele. Mas aí você tem que escutar. Eu ganho 20 mil reais por mês, mas não é uma coisa fixa, tem a ver com rendimentos que eu tenho. Às vezes eu ganho 20, às vezes eu ganho 10, às vezes eu ganho 8. Eu tenho 3 filhos, pago tanto de escola. A pessoa fala, se você deixar falar, ela fala. Aí você vai entender, ok, entendi que esse cara tem um salário interessante, comparado com a maioria da população brasileira, mas esse sujeito também tem uma série de gastos. Se me interessa o caso, e se me interessa tratar dele, e eu vejo que ele pode até um dia vir a pagar o meu preço cheio, a gente pode fazer apostas. Ouvir esse paciente, trabalhar com ele, acertar um valor que talvez não seja o seu preço cheio, o valor que para ele. Deixa eu dar um passo atrás. O que eu quero dizer é, se na sua escuta você já está vendo que há uma questão com dinheiro e com investir em si mesmo, aí você tem que entender, e é difícil, não é simples, é sempre uma hipótese inicial, se aquilo que ele está te falando é uma dificuldade de investir em si mesmo ou é uma desorganização financeira de outra ordem. Aí distinguindo esses dois casos. Se é uma questão de desorganização financeira de outra ordem, que não é uma questão de investir em si mesmo, às vezes, na própria análise, se você fizer um bom trabalho com ele, ele vai conseguir entender essas questões e ele das finanças dele, e aí você mesmo vai poder fazer uma proposta de aumentar o valor que ele te paga e até chegar eventualmente no seu preço cheio. Isso é uma coisa. Mas já aconteceu comigo de chegar um paciente que me conta, que um rapaz, né, que fala, não sei quantas vezes para a Europa, meu pai é dono disso, minha mãe tem aquilo. Ou seja, dava para ver no discurso que o menino era rico. E aí, era estudante de psicologia. E aí, na hora que a gente vai falar de valor, eu falo qual é o meu preço cheio, ele fala, nossa, mas isso é muito caro. Eu falo, ok, você tinha pensado em algum valor? E aí ele me propôs R$ 50 por sessão. E aí, evidentemente, podiam se tratar de duas coisas a princípio. Ou não colocar valor naquele processo, que em última instância significa não poder investir em si mesmo. E para ele eu disse que o mínimo que eu podia fazer era tipo 15% mais barato do que o meu preço cheio, porque eu entendi que ele podia pagar, mas para também não ser rígido e dar um lugar para o desejo dele de negociar, ele não ficou. Então, foi Giovana que perguntou, né? Isso, Então, Giovana, Giovana. falar de dinheiro com os nossos pacientes, primeiro, é a gente acreditar no nosso trabalho, saber que a gente tem investimento, saber que terapia não é uma coisa, óbvio, para as pessoas que podem pagar, não é para ser barata, porque as pessoas precisam investir nelas mesmas. A gente merece ganhar bem. E então, falar de dinheiro com o paciente primeiro, escute. Escute esse paciente. Isso vai um pouco da experiência da gente também. Deixa ele falar das questões dele. As questões de dinheiro, em geral, vão aparecer. E se não aparecer, você faz a sua proposta de valor cheio. Ó, eu cobro tanto, como é que é isso para você? E a pessoa vai dizer, não, tem gente que vai dizer, ok. Tem gente que vai dizer, não, está um pouco salgado para mim. Aí você pergunta, você pode propor? Aí a pessoa propõe e você vê se faz sentido para você. Não sei se eu respondi exatamente o que a Giovana esperava, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Você tem alguma sugestão, Rosa, também? Eu acho que é mais ou menos isso aí que ela queria. E é exatamente, né? Eu acho que a questão da cobrança tem muito a ver, né, com as questões nossas enquanto analistas, né? Porque assim, quando essa questão chega no consultório, ela não chega sozinha, né? Ah, quando é que eu vou cobrar? Será que eu cobro tanto, tanto? Eu costumo sempre dizer isso, né? Olha, eu cobro aquilo que eu percebo e que eu mereço receber. Né? Então, quanto eu tenho, eu posso receber. Agora, existem pacientes que a gente faz, principalmente agora, nessa clínica que a gente teve que adaptar a essa clínica virtual, né? Muitos pacientes, até porque perderam o emprego ou porque estão com dificuldades, trabalham com vendas. Então, eu tenho feito, claro, né, uma reavaliação desse investimento, mas sempre colocando que quando voltarmos, né, essa reavaliação vai ser revista, né, vai ser uma reavaliação. Mas eu acredito que as pessoas, né, elas trazem com essa dificuldade de cobrar
questões que podem ser trabalhadas nas suas próprias análises, né? Aí a Rosa falou novamente do tripé, então assim, análise pessoal, né, supervisão e um estudo ou numa instituição, numa sociedade, enfim, né? Mas quando eu falei dos vários pés também, Rosa, e o Sérgio fala também disso, que tá entre os nossos pares, fazer conversas, na verdade, né? As trocas, né, entre os nossos pares, isso é muito importante, os cursos, tá tudo junto. Quem estuda psicanálise não adianta dizer, eu sou formado em psicanálise, né? A gente está em eterno aprendizado, né? A Karina coloca aqui uma coisa interessante, né? A cobrança envolve tantas coisas, né? Por vezes, cobrar R$ 100 de um paciente significa um alto investimento, enquanto que para outros pacientes isso é um investimento muito baixo. O importante é entender que é possível para você e para o paciente naquela relação, né? Eu acho interessante o que a Karina falou, eu concordo plenamente com o que ela disse, porque realmente a gente tem que avaliar. Uma coisa que eu chamo a atenção é que a gente, quando começa, a gente tem uma fã assim, eu vou atender todo mundo, eu quero ajudar todo mundo, e aí o cara só pode pagar R$ 50, eu vou pegar que está tudo bem, eu vou aprender. A gente tem que ter limite nisso, porque a gente precisa entender uma coisa que bom, o que esse cara vai me pagar e o que eu vou ter que me dedicar a esse caso é algo que depois eu não vou ficar com raiva desse paciente. Porque uma coisa assim, eu me predispus a atender no meu caso, esses 4 pacientes, é o meu limite, a um valor que ele puder me pagar. Até R$ 5 a gente está fazendo o trabalho. Mas eu tenho todo um outro contexto de pacientes que me mantém. O bravo é quando a gente às vezes tem, sei lá, 10 pacientes pagando R$ 20 cada um, e a gente não consegue pagar as nossas contas e, querendo ou não querendo, inconsciente, ele cobra o preço dele. Você vai começar a ficar com raiva desses pacientes. Então, sempre assim, eu concordo. Eu acho que a consideração da Karina foi perfeita. A gente tem que olhar o que cada um pode fazer, sempre olhando também os nossos limites. Porque se a gente não respeitar os nossos limites, a gente vai voltar a nossa raiva contra os nossos pacientes. O Sérgio tinha escrito uma coisa aqui que eu vi passando, Rosa. Ele até falando agora, é O muito difícil. Sérgio Uma consideração. O Sérgio colocou aqui, né? Eu estou acompanhando aqui, não fica preocupado. Olha, acho que no início da clínica é muito difícil se dar um valor de preço cheio, né? Eu acho que, e aí a Heloísa fala também, o valor da consulta já é cobrado desde a primeira consulta. Costumo fazer umas 3 entrevistas iniciais para conhecer melhor as angústias do paciente. Heloísa, eu acho também, eu também gosto dessa. Isso foi uma prática que eu comecei a aplicar na minha clínica, né? De escutar esse paciente até para saber se eu posso, se eu tenho condições de atendê-lo, tá? A gente também tem que começar a dar uns limites, né? Nessa ideia de que assim, eu atendo tudo, atendo criança, casal, filho, nora. Falei, não, você tem que, né? Senão é muita coisa e a gente talvez não tenha nem aparelho psíquico para tudo isso, né? E a Andrea falou aqui ainda. Quando eu fazia psicologia, meu professor de psicanálise sempre dizia que o tripé, o estudo, a análise pessoal e a supervisão. Andréia, só que a gente aumentou também o tripé. A gente deu uma aumentadinha no tripé, né? Deixa eu ver aqui mais. Tem eu perdi aqui, depois que a Karina falou. Antes, tá a Flavinha aqui falando. Olá, queridos, boa tarde. Poderia falar sobre tempo de sessão? Claro. Bom, eu não sei se a pergunta foi exatamente sobre quanto deve ser o tempo de uma sessão, ou se ela quer saber sobre o que alguns analistas usam como tempo lógico, né? Eu não sei qual das duas perguntas foi. Vou falar brevemente das duas. Como tempo de sessão, eu acho que primeiro tem uma questão pessoal do analista, mas a gente deve sempre tentar ter pelo menos um breve intervalo de uma sessão para outra. Vai chegar a época que você vai atender 8, 10 pacientes no mesmo dia, às vezes até mais, né? Depende de você organiza a sua clínica. A Rosa é mestre nisso, inclusive, né, Rosa? Rosa Atender 16, mas eu já melhorei, já dividi. Só que eu cheguei a uma conclusão que num dia que eu falei, nossa, agora vão ser 9, eu vi que já tinham 12. Então, agora tem que refazer tudo. Exato. Mas é complicado. Mas quando a gente chegar a ter 8, 10 pacientes, às vezes o paciente sai, a gente precisa de um tempo para digerir. Eu, quando comecei a atender, eu fazia tempos de 1 hora. Hoje em dia eu já mudei. Eu aviso ao paciente que são 45 minutos, podendo chegar a 1 hora, dependendo do que eu estou vendo do que acontece. Então, eu recomendo a gente pensar sempre um tempo de sessão que vai dar uns 10 a 15 minutos entre um paciente e outro, para você poder respirar e, às vezes, digerir o que aconteceu numa sessão. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, não uma vez, algumas vezes,
do paciente falar, dizer, eu não sei o que esse paciente está falando, eu não estou entendendo. E ele vai embora e eu preciso de um tempo para digerir o que aconteceu, porque às vezes foi comigo, não foi com ele. Eu me lembro de uma sessão que a paciente me deu uma boa chamada, eu diria, né, de inconsciente para inconsciente. Ela trouxe um detalhe lá e eu entendi que aquele detalhe se enganchava com uma coisa e eu apresentei uma coisa que eu tinha entendido. E ela vira para mim e fala assim, olha, vou ser 100% sincera com você, eu não gostei de você ter trazido... E ela não é psicanalista, tá? Não tem nada de psicanálise, nem psicologia, nem de perto. Eu não gostei de ser você que trouxe essa questão. Aí me dá a sensação que é mais uma coisa sua do que minha. Eu ouvi aquilo, bateu, falei, opa, eu fiz alguma bobagem, tem algo aí. E aí, por sorte, eu tinha de 10 a 15 minutos antes do próximo paciente, parei, pensei com meus botões, entendi uma coisa que estava acontecendo, uma ansiedade minha em relação ao processo daquela paciente, mas que não tinha nada a ver com ela, tinha a ver comigo, e ela estava certa. Ela teve toda aborrecida comigo porque eu trouxe uma questão dela, mas não pelas questões dela, mas pela minha. E eu precisei desse tempo para poder me aprumar, digamos assim, no soco na boca do estômago que eu tomei dela sem querer. Né? Óbvio que não foi a intenção dela. Foi uma resposta equivocada que eu tive. Então, quem perguntou, Rosa? Eu não lembro o nome, você lembra? Foi a Flavinha. Flavinha. Então, Flávia, eu diria isso. É sempre importante a gente deixar aí, pensar um tempo de sessão que deixe um tempo entre um paciente e outro, para não fazer que nem o pessoal que às vezes, coitados, tinham essas coisas de clínica atendiam, fazendo de meia em meia hora e sem tempo para nada, atendendo 20 pessoas, 30 pessoas no mesmo dia, que é uma loucura, uma sandia. É complicado, né? Haja aparelho psíquico, né? Acho que a pessoa fica muito cansada, né? Sim, eu acho que... Pois é, a Maria está fazendo uma pergunta. Desculpa, Ricardo, você quer finalizar? Que a Maria está fazendo uma pergunta aqui que eu adorei. Assim, dá para ser um psicanalista usando todas as linhas que se tem dentro da psicanálise? Olha, eu vou parafrasear um amigo, que olha, tem paciente que entra aqui no consultório, vamos supor, a pessoa é unicotiana. Eu trabalho com Winnicott, com ele, está dando certo, eu vou em frente. Tem gente que entra aqui e eu uso mais uma linha do Ferenczi, ok, que é correlato à relação digital. E a pessoa é bem experiente no assunto. Tem gente que entra aqui e eu uso uma linha que eu já usei, que não uso mais e que está funcionando. E aí esse meu amigo parafraseia o Ferenczi. E tem uns pacientes que eu uso uma coisa, não sei muito bem o que está acontecendo, mas está dando certo, eu continuo. Claro que guardando as devidas proporções, que a gente não pode também só fazer coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, porque aí tem algum problema, mas às vezes a nossa o nosso fazer clínico pode sim fazer uso de algumas outras abordagens que não a nossa principal. O que eu acho é que assim, isso tem que ser a exceção e não a regra, né? Na minha opinião sincera. Olha, sei lá, no meu caso, eu consigo ver uma aproximação muito grande em alguns fatores entre o Winnicott, relações objetais, melhor dizendo, e não Reich inteiro, porque Reich, em um certo momento, não é psicanalista mais, na minha opinião. Na obra Análise do Caráter, e a questão que ele fala sobre trabalhar as transferências positivas encobridoras, e no ponto de vista das relações objetais, a gente cuidar de uma questão de regressão à dependência, eu vejo muitas similaridades. E eu uso essas duas coisas meio que aos pares, dependendo do paciente. Mas a orientação hoje é relações objetais, e eu uso essa coisa de análise do caráter pontualmente, em algumas situações que eu acho que elas vão fazer sentido e fazem, mas eu lançar mão de algumas outras linhas em alguns momentos, como exceção. A gente misturar, sei lá, Lacan, relações objetais, e começar a fazer tudo, isso vai dar problema. A não ser, por exemplo, também dando aqui uma coisa que eu acho que faz sentido, somos psicanalistas. Então, trabalhamos em alguma medida com associação livre, ainda que saibamos que alguns pacientes, para fazer associação livre, precisam, como diz o Balint, dar um passo anterior, a gente cuidar das questões da falha básica para ele poder chegar ao nível e fazer associação livre. Ok, mas quando chega no nível da associação livre, a gente escutar o paciente, sabendo que existe uma coisa chamada significante, que existem os deslocamentos metonímicos que se consolidam numa metáfora específica, e usar o momento para fazer uma interpretação, ainda que sejamos, por exemplo, de relações objetais, para mim faz todo sentido. Outra coisa eu sou de relações objetais, eu tenho entendimento de corpo, e aí eu começo a usar o entendimento lacaniano de corpo o tempo todo no meu setting. Eu acho, uma perspectiva particular, vai dar problema. Então, respondendo a pergunta, é possível trabalhar com todas as abordagens?
Na mesma medida, pelo menos, não. Eu acho que a gente tem uma linha, a gente segue aquela linha e, eventualmente, pode ter alguma coisa de uma outra abordagem que faça sentido pontualmente no atendimento de um ou outro paciente. Não sei se você concorda, Rosa. Ah, legal. Eu concordo também e falo para você, né? Não é o que a gente vai fazer salada, não, né? Se algumas pessoas pensam, então vira uma salada, não vira, não. A gente está falando do inconsciente, né? Claro que para o Winnicott, né? Trauma é uma coisa, para o Ferenczi é outra, para Lacan é outra, mas a psicanálise trabalha com o ser humano, com o inconsciente, né? Então eu sou das relações objetais, eu sou winnicottiana, enfim, e já dei tempo lógico para pacientes. Né? Quando eu percebi que era necessário, né? Então, eu acho que você precisa ter muito manejo, né? Você tem que ter consciência do que você está fazendo. A Letícia falou aqui, qual a dica de vocês para captar pacientes? Porque psicólogos podem se associar a planos de saúde, psicanalistas não. Letícia, eu vou falar um pouquinho, Ricardo, captar pacientes. Letícia, isso é muito complexo, porque se você participa de fóruns, de seminários, você apresenta trabalhos, né? Você pode circular entre os seus pares, né? Consequentemente, as pessoas vão começar a te identificar, né? Elas vão começar a encaminhar pessoas para você, né? E isso é uma consequência, não porque a gente botou o nome num cartão e está distribuindo cartão, não. É a consequência da gente ser reconhecido pelos nossos pares, né? E esse reconhecimento não quer dizer, eu fiz o maior trabalho do mundo, né? É aquilo que o Winnicott fala da criatividade, né? A criatividade. Você precisa brincar com a sua profissão até também, né? Brincar no sentido benéfico, né? Eu até falava isso com a minha analista, falava muito isso. Olha, quer ter uma clínica? Senta no consultório e fica ali, estuda, né? Apresenta trabalhos e você vai ver que a sua clínica vai acontecer. E ela não estava errada, não. Aproveitando que você falou, Rosa, eu tive um amigo quando eu comecei a clinicar e não tinha nenhum paciente. E quando eu disse, vou começar a clinicar, o meu primeiro paciente levou, eu acho que 8 meses para aparecer, ou algo perto disso. Eu já vou começar. Aí levei 8 meses. E eu me lembro que pode ter sido uma tremenda coincidência, tudo bem, mas esse meu amigo disse, Ricardo, você está sublocando o espaço? Eu falei, tô, porque se aparecer alguém eu tenho que ter. E eu tinha 4 horários nesse local. Ele falou, faz o seguinte, você está condensado? Eu falei, não, botei 2 horários num dia e 2 horários no outro. Vê com a pessoa, se você consegue pegar esses 4 horários, seja o horário que for. Vai para lá, se apropria daquele espaço, e exatamente isso, estuda, dorme, faz o que for ali naquele espaço para você se apropriar daquilo e começar a circular o seu desejo. Coincidentemente ou não, no mês que eu fiz aquilo, o primeiro paciente apareceu. Né? Então, eu acredito. E é claro, a gente não pode fazer só isso. Eu acho que essas coisas objetivas e práticas, como a Rosa disse, eu falei no início, as coisas que no início. Porque assim, o que mais vai trazer paciente para a gente é paciente. Né? Quando você tem uma Sim. Mas no início, são os nossos colegas. Então, são pessoas que vão olhar, não, tudo bem, fulano é inexperiente, mas é porque, gente, a clínica, você vai. Isso é uma outra coisa interessante. No início, você vai ter uns pacientes que você vai errar e eles vão embora. Mas é curioso que tem uns pacientes que vai se entender por quê. Eles vão esperar você se tornar um bom analista, eles vão ficar com você, porque eles vão entender que você tem um desejo de ajudá-los, o que quer que seja. Você não tem erros tão grandes assim, erro normal, né? Então, eles vão esperar você virar analista, e esses são os primeiros pacientes que vão começar a encher a tua clínica. Agora, no início do início, é o que a Rosa disse. Ocupa o seu lugar no seu consultório, no lugar que você subloca, e frequenta grupo de estudos, faça supervisão em grupo. Cara, supervisão em grupo, eu recebi muito, mas muito paciente de supervisão em grupo. As pessoas viram quando é experiente, mas está correndo atrás, está estudando. Se fizer bobagem, vai ter capacidade de chegar para o supervisor dele ou aqui para a gente e dizer, fiz bobagem, né? E isso faz toda a diferença. As pessoas têm confiança em te indicar, não porque você é um tremendo analista, porque o início não se trata disso. É alguém que está disponível para você e cuidado que vai aparecer. Porque vai ser assim também para o resto da profissão. A gente, como disse a Rosa, nunca vai estar pronto, nunca. A gente está em eterno movimento de estudo, né? A Giovana faz uma pergunta que enfim, quando perguntam a diferença entre psicólogo e psicanálise, deve ser psicologia e psicanálise, o que você responde?
É uma boa pergunta. Eu sempre me pergunto isso, eu falo, sério que vocês querem que eu responda isso, para um leigo principalmente? Eu falo, mas o que eu costumo responder é o seguinte, que, bom, primeiro que psicologia é uma cadeira que vai lidar com... primeiro, tanto psicologia quanto psicanálise tem um objeto de estudo mal definido, não por culpa de ninguém, porque ele realmente é difícil de definir. Então, na psicologia, vai depender do que em psicologia. Aí eu falo com as pessoas assim, olha, primeiro que psicologia é um campo que você pode trabalhar com clínica ou outros lugares, como, por exemplo, RH. Você pode ter um psicólogo que trabalha com RH. Você pode ter um psicólogo que trabalha com psicologia social. E são coisas que nada tem a ver com clínica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que dentro da psicologia você vai ter uma série de abordagens terapêuticas que não acreditam no inconsciente. Então, como por exemplo a teoria cognitivo-comportamental, a própria Gestalt terapia, que não vão acreditar no inconsciente. E a psicanálise, ainda que psicólogos possam exercer a psicanálise, ela não é exatamente um ramo da psicologia, porque ela tem alguns a priori bem distintos da psicologia em si, porque a psicologia se pretende como uma ciência e a psicanálise, de um tempo para cá, não se pretende exatamente como uma ciência no sentido estrito dessa definição. Então, eu diria assim, que a principal diferença entre psicanálise e psicologia é, uma vez formado psicanalista, você vai trabalhar com clínica. Quer dizer, óbvio que você pode ser um pesquisador, né? Mas a nossa formação é para trabalhar com clínica. E o psicólogo tem uma formação mais generalista e que tem algumas abordagens que não vão trabalhar com a hipótese, porque não deixa de ser uma hipótese teórica, ainda que muito boa, fabulosa, que funciona muito para os que não acreditam, que é o inconsciente. É o que eu costumo responder. É uma resposta óbvia, mas eu não consigo fazer muito melhor do que isso para um leigo, né? Quando me perguntam. Não sei se a Rosa tem uma resposta mais sucinta. Ah, eu sempre tenho respostas sucintas, Ricardo. Eu enrolo porque eu falo aberto. Não, mas não tenho, não. Eu acho que assim, quando a gente fala da psicologia, né, a psicanálise é uma ciência, né? Assim, né, e a psicologia também, mas elas caminham pertinho porque elas estão lidando com o ser humano, né? Só que a psicanálise a gente fala do inconsciente, a gente vai trabalhar com esse lugar, né, do que a gente não pega, não vê, não olha, não mapeia, mas é o inconsciente, né? E o psicólogo, né, por formação, vai falar sobre o consciente, ele não vai levar em consideração o inconsciente. É claro que a gente na psicologia estuda a psicanálise também, tá? Mas você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, né? Aquele triplé, ou vários pés, né, que a gente estava falando agora, né? Análise pessoal, grupo de estudo, uma formação, né? Enfim, e troca entre pares, isso vai te dar essa base para se tornar um psicanalista, até você poder, né, se perceber também um psicanalista, né? Aí a Verdade. Rosa está aqui falando, psicologia refere à ciência que estuda o comportamento, os processos mentais, psicoterapia é o uso clínico do conhecimento obtido por ela, ou seja, o trabalho terapêutico baseado no corpo teórico. Objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Isso aí, o que quebra a contradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Pois é, valeu, Giovana, de nada. Mais ou menos, é isso aí, né? A gente está falando quase que de um texto mesmo, né? Então, a psicologia, ela tem esse leque, né? De trabalhar. Agora, eu sou psicanalista, né? Sou psicóloga, né? Trabalhei como psicóloga social e o meu olhar era psicanalista, né? Agora, eu não ia, né? Literalmente, né? Trabalhar com a ortodoxia da psicanálise, né, no trabalho social. Eu tinha um olhar psicanalista, né? Inclusive, até um tema que eu vou falar na minha live quando eu for entrevistada pelo Sérgio, né? Que é esse lugar, né, da psicanálise também no que a gente chama, né, da psicologia social, né? Muitas pessoas acham que é uma coisa, instituição e social é bem diferente, né? Como a psicanálise trabalhar as questões raciais, a Maria? Tá. Bom, quanto a questões raciais, primeiro, isso é um aprendizado quando a gente começa a ter uma escuta analítica, como, quando a gente chama. É claro que as questões raciais de um indivíduo têm lugar na história daquele sujeito no sentido até do Lacan de como sujeito produto ou produção do inconsciente. Então, é claro que quando a pessoa traz uma questão racial dela, isso tem lugar na história dela. A grande questão da escuta analítica, e que aí a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode escutar o sujeito falando das questões raciais dela como um lugar no mundo, no sentido de, essas questões raciais
vão nortear o tratamento com ele. Eu tenho que entender onde essas questões raciais se inserem na história daquele sujeito, novamente como sujeito produto do inconsciente. É comum, às vezes, eu já passei numa supervisão em grupo onde a pessoa estava falando sobre questões raciais e falando, e a escuta analítica estava... Isso tem bastante tempo, na verdade, mas foi na faculdade, inclusive, de psicologia. Perdão, não eram questões raciais, eram questões sobre o feminino, sobre o lugar da mulher no mundo. E ela era muito politizada. Então, e eu acho que ele tem um paralelo na pergunta que qual o nome Rosa fez? Desculpa. Quem fez a pergunta? Foi Rosa? Foi Maria, né? Maria Nazaré. Tá, Maria Nazaré. Ainda que você tenha perguntado sobre a questão racial, eu acho que é um paralelo interessante de uma vivência minha com um colega. Numa supervisão de SPA, a pessoa estava trazendo a questão do feminismo da paciente, mas quando ela falava do feminismo da paciente, ela estava trazendo as questões dessa paciente referente a uma posição política perante o mundo. Isso não é do que se trata a escuta analítica. A escuta analítica tem que entender o lugar daquele posicionamento político no mundo dentro da história do sujeito e com as questões que ele carrega, que, em última instância, vão ter a ver com seus complexos edípicos, ou se a gente tiver numa perspectiva de relações objetais, com as questões que ele tem anteriormente a isso e que se inscrevem na linguagem dele. Então, as questões raciais têm lugar? Tem, mas elas têm lugar se a gente tiver uma escuta para o que está atrás daquelas questões. Qual é o sofrimento? A gente pode se perguntar o que essa questão racial que esse paciente está me trazendo fala ou do sofrimento dele ou da maneira como ele se enxerga. Então, esse seria o lugar onde eu colocaria qualquer questão, seja política, racial, de feminismo, de machismo que seja, ou qualquer outra coisa. Um exemplo que eu cito, e não precisa nem ser no set analítico, não sei nem se a pessoa que teve essa aula está aqui ouvindo, mas eu achei bem pertinente. Nós falávamos sobre a questão de projeção, que eu não vou voltar aqui para explicar, que não vai dar tempo, mas falávamos sobre projeção e eu tive uma fala pouco cuidadosa, que eu falei assim, alguém mencionou, porque como é que a gente explica essas pessoas que odeiam o Bolsonaro ou odeiam o Lula? E eu digo, olha, a gente pode entender isso a partir da perspectiva das projeções que essa pessoa faz sobre o mundo. E alguém diz assim para mim, uma aluna, mas espera aí, as posturas que determinado sujeito tem, um desses dois caras, frente à minha situação na sociedade, me trazem muitos problemas, me trazem sofrimento. Então, você está querendo dizer que eu sofro só por causa de projeção? E aí eu respondo, não, não é isso. É que isso que essa pessoa está fazendo sobre você é uma ferida em alguém que você ama, que é você mesmo. Então, óbvio que você vai responder com os mecanismos de defesa que você projeta nessa pessoa. Mas por que eu estou falando isso? Porque ela tinha entendido que eu estava desvalorizando o sofrimento dela diante de um mecanismo psicanalítico, né, digamos assim, que era a projeção. E não se trata de inscrever aquele sofrimento. Se a gente está falando de análise, é inscrever aquele sofrimento diante de uma escuta analítica que fala sobre a posição daquele sujeito referindo-se ao seu próprio mundo. O que não é fácil de fazer, exige uma prática, exige estudo. Eu não sei se ficou tão claro o que eu queria. Agora eu falando... Na minha cabeça estava super claro quando eu falei, eu não sei se ficou tão claro quanto eu imaginava. Eu acho que ficou sim. A gente já está quase finalizando, mas o Joabson tem uma pergunta interessante. Como ocorre o processo de análise com clientes que têm espectro autista? Joabson, eu tenho 4 pacientes autistas, mas eu vou deixar o Ricardo falar. Rosa, eu não tenho experiência com paciente autista. Eu preferia então que você respondesse, sendo sincero. Sim, como todo paciente, né? A gente fala do espectro autista, a gente tem que ver o nível desse autismo, né? Mas os meus pacientes associam livremente, eles falam, muitas vezes você precisa ser mais concreta, né, com eles, né? Então, assim, ó, não é para ir para o teto, não, né? Você vai para o teto lá ficar, então não é para ir, não. Enfim, tem algumas coisas que você vai moldar, mas que na verdade é a elasticidade da técnica, né? Segundo o Félix. Que a gente pode... O grande barato da psicanálise, que eu digo assim, que não é construirmos um conceito novo. Não, é podermos adaptar a clínica, os conceitos que nós temos, à realidade.
que vivemos, né? Aos pacientes que estão vindo. Então, essa adaptação é o próprio manejo, né? Tem até uma pessoa aqui que perguntou, né, como é possível a clínica do silêncio. Inclusive, eu tenho um curso sobre isso, né? A clínica do silêncio. Você quer falar, Ricardo? Posso falar rapidinho para você complementar, porque da minha experiência, a gente tem as perspectivas, às vezes, da psicanálise clássica, que encara o silêncio como resistência. E aí, tanto a teoria das relações objetais, como o próprio Reich, na época em que escreveu a análise do caráter, o Reich tem um caso interessantíssimo, que ele fala que o paciente vinha em silêncio e ele dizia, olha, você está resistindo, você não está deixando eu fazer meu trabalho. E que, posteriormente, ele entende que isso foi um grande equívoco, que, na verdade, aquele silêncio era como uma questão se apresentava, que a gente não precisa esperar que o paciente diga sobre si para que a gente possa interpretar internamente alguma coisa dele. Aquele silêncio está dizendo de alguma coisa. Eu tenho pacientes muito regredidos, e aí trabalhando numa perspectiva de regressão à dependência, que eu já tive um paciente ir para o meu consultório para dormir. Ele não queria falar, ele queria dormir. E ele dorme meia hora da sessão mais ou menos, acorda, vai embora e na sessão seguinte ele fala, nossa, há tanto tempo que eu não dormia tão bem. E começa a me falar de como é que foi aquela experiência de dormir e começa a me contar uma série de coisas. Então, assim, o silêncio, ele tem, na verdade, um lugar na clínica, até mesmo quando os nossos pacientes podem vir no consultório e podem dormir. Eu lembro de um exemplo que eu estava falando uma aula que eu estava dando ontem para alguns alunos, de um exemplo muito interessante que um colega psicanalista contou, eu não lembro em detalhes esse caso, mas eu lembro que era o seguinte, a pessoa era um executivo, se não me falha a memória, chega para uma paciente que eu acho, olha, eu queria conhecer essa psicanalista um dia, eu não me lembro o nome dela, mas que esse paciente chega para ela, eu acho que era um executivo, dizendo que não aguentava mais tanta gente pedindo e cobrando e falando com ele, e ele conta isso na primeira entrevista para ela, tem a série de entrevistas iniciais e o processo começa. E na primeira sessão esse cara está mudo, calado e deitado. E a psicanalista tem a sensibilidade de não falar nada. Ela tinha escutado e tinha entendido que, que quando o paciente no início fica calado, a gente tem de perguntar uma coisa ou outra para ver se é uma dificuldade do sujeito se engajar no processo. Mas ela que falar com ele seria uma invasão. Ele já tinha avisado, olha, eu não aguento as pessoas me perguntando coisas. E a pessoa contou isso, diz que esse paciente ficou um ano calado e a terapeuta ali. E eu fico imaginando que eu, no início da minha clínica, ficar, meu Deus, eu não estou fazendo nada, para que eu sirvo aqui? E ela teve a paciência de esperar, imagina, 12 meses, para o sujeito chegar no consultório, sentar e falar, olha, eu queria lhe agradecer por ter tido a paciência de me esperar esse tempo para que eu pudesse falar. No fundo, o que ela fez? Ela afrouxou uma resistência dele, numa perspectiva, vamos dizer, de análise do caráter, que era, ele ficaria defendido se ela ficasse fazendo perguntas. Ele entendeu, se essa mulher pode esperar um ano para eu falar alguma coisa, ela vai saber esperar quando eu precisar ficar em silêncio. Então, pode ser com silêncio, ainda que seja dificílimo de manejar, né, Rosa? E é mesmo. A Rosa está me perguntando aqui, fale um pouquinho desse curso sobre a Clínica do Silêncio. Rosa, eu falo na minha live, né? Mas é uma clínica, literalmente, né? De que a gente vai entender o silêncio não como uma resistência apenas, mas como uma comunicabilidade. Ricardo, eu quero te agradecer. Eu vou falar para as pessoas aqui, né? Que a gente tem outras lives, anotem aí, né? O Sérgio está aqui, ó. KKK, conheço esse exemplo em algum lugar, Sérgio é fogo. E o Pablo, né? Minha dúvida é como aplicar a teoria de Winnicott, que teve sua experiência com bebês e pacientes adultos. Ué, Pablo, mas o Winnicott atendia pacientes adultos, né? A Margaret Little é uma das pacientes adultas que o Winnicott trabalhou e que ela tem um texto maravilhoso. Aliás, já tem um livro maravilhoso, né? Que já seus sintomas acorado com discurso, com uma linguagem. Não, Pablo, o Winnicott atende sim a pacientes adultos, tá? E quando eu vou falar do manejo na clínica, eu falo exatamente, né, sobre essa clínica do manejo, né, de pacientes adultos, né, na perspectiva das relações. Gente, eu vou falar um pouquinho só das lives, depois eu vou me despedir do Ricardo. Dia 6/6, a gente vai ter, né, uma live. Eu vou entrevistar o Sérgio, né? Ele vai falar sobre esta arte da psicanálise, conversando com Thomas Ogden, tá? 6/6, né? Às 17 horas. A nossa próxima live
vai ser a tendência antissocial em tempos de pandemia. Não percam nenhuma. Essa do dia 7/6 será o Sérgio me entrevistando, né? O Sérgio vai ser o debatedor. E a gente vai ter uma outra live no dia 13/6, às 17 horas também, com a Neísa Proché, psicanalista Neísa Proché, que eu e Sérgio vamos estar debatendo com ela e ela vai falar conversando com os pais na quarentena. São, né, lives preciosas e a gente vai ter um prazer imenso de ter vocês. Foi muito bom. Ricardo, meu muito obrigado. Obrigado em nome do Instituto Nebulosa Marginal, né, pela tua presença, pelo teu carinho, né, num domingo, né, tá com a gente, né, para falar de psicanálise e falar do seu trabalho. Eu que agradeço, Rosa. Foi um imenso prazer. Estou aí sempre que quiserem convidar. Foi uma discussão muito prazerosa para mim. E, como sempre, adoro essas perguntas que as pessoas fazem. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Queridos, muito obrigada. Todo mundo que está na live. A gente teve bastante gente. Espero vocês nos dias que eu falei, tá? A gente vai ter algumas lives interessantes. Um grande beijo. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Beijo para você. Tá? Obrigada, queridos. A gente já vai. Tchau. Tchau.